Já está indo. Estão ao vivo já. Bem, gente, bom dia para todo mundo. A gente está gravando, Fiário? Está indo direto para o YouTube, gravando no YouTube. Tá certo. Bem, bom dia para vocês, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre robótica, Blade Runner e rock and roll. Como é que a gente vai amarrar esse negócio, eu não sei. Mas a gente vai falar com certeza de tecnologia, de ciência e interdisciplinaridade. Prazer aí receber Ney Robinson, o professor Ivan da Costa, o João Sérgio. E eu vou tentar falar um pouquinho assim de vocês, se eu errar, né? Eu não sei muita coisa, mas eu prefiro que vocês depois se apresentem também. O professor Ivan é o professor do programa de pós-graduação de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia. E ele está aqui com a gente. Eu vou depois pedir para ele se apresentar, tá? Porque eu acho que ele faz tanta coisa, então eu prefiro que cada um fale sobre si. O João, a gente hoje tem um pouquinho mais de tempo, porque nós tínhamos uma mesa com 5 pessoas, infelizmente o professor o professor Tiago e a professora Silvia não puderam, porque a gente está no entre-semestre, né? As universidades federais estão saindo de um semestre curto, entrando em outro semestre, depois vai entrar em outro semestre, nós vamos fazer 3 semestres um atrás do outro. Então, assim, a gente já está terminando, iniciando o outro, todos os professores estão muito ocupados, por isso eu agradeço muito o tempo, né, que vocês dedicaram generosamente de estar aqui com a gente, que a gente sabe o quanto está sendo difícil para todo mundo nesse momento. E o João Sérgio, nosso companheiro aí do HCTE, acabou de se formar doutor, aliás, ele era doutorando, agora é doutor, né? Até tirou a barba, né, João? Está até nascendo de novo. Isso. É um prazer receber o Ney Robinson, né, que também é do Laboratório de Robótica do Centro de Pesquisa da Petrobras, também da área de Engenharia Civil, acabou também de se formar em doutor da Universidade Federal da Fluminense. Depois ele vai apresentar mais, é um inventor também na área de robôs, então ele vai falar um pouco mais sobre essa questão da robótica. E a gente tem o nosso suporte, os nossos queridos anjinhos do suporte, que é o Johnny Marciano e o Marchiali, que eu já falo logo aqui, porque para agradecer muito, porque eles estão sendo fantásticos nesse licenciado em História. Bem, mas o nome da nossa homenageada da mesa chama Lígia Clark. Bem, mas quem foi Lígia Clark? Lígia Clark está fazendo 100 anos, está fazendo aniversário. Lígia Clark é uma poeta, é uma artista neoconcreta. Ela não gosta de se chamar de artista, ela se chamava de não artista. Ela passou a vida inteira, ela foi uma das fundadoras do movimento neoconcreto das artes, mas depois de um certo tempo ela dizia que ela era uma não artista, mas ela era mais uma terapeuta, que ela entendia a arte com essa capacidade de terapia, de cura, né? A Lígia nasceu em 23 de outubro de 1920, em Minas Gerais, e faleceu do coração em 1988, no Rio. Ela, como eu falei, era uma das fundadoras desse movimento neoconcreto, junto com Ferreira Goulart, e junto com a Lígia Pape, junto com a Amilcar de Castro, e muitos outros nomes. Mas o que significa esse neoconcreto? O neoconcreto é quando a arte ela toma uma materialidade, ela abandona um pouco... ela desmistifica a questão do artista e da arte, né? Ela começa a pensar, por isso que ela está muito próxima, e por isso que ela está nessa mesa, porque ela está muito próxima da ciência, né? Está muito próxima da tecnologia, da técnica também, ela tem uma materialidade, ela desmistifica essa coisa da arte, desse pedestal da arte. E ela não quer que a arte seja só uma representação, mas ela quer, inclusive, superar esse suporte da representação. Por isso, ela propõe algumas coisas que são objetos que a gente vai mostrar no filme, se a gente conseguir, com maleabilidade. O objeto dobra e se desdobra em si. E com a escultura da Lígia Clark, você consegue mexer nele. É como se você pegasse, por exemplo, essa caixinha, ela é assim,
mas se eu desdobrar e fizer assim, ela é outra coisa, se você olhar assim, é outra coisa. E ela brinca com esses objetos. Por isso, ela faz uma interface bastante interessante com a tecnologia. Ela tem vários textos sobre isso, com essa maleabilidade e movimento. Para ela, a arte é sempre alguma coisa que está em movimento e pode ter interferência humana, ou seja, você aprende com o objeto. E aí ela esbarra na epistemologia, onde o próprio objeto de arte, sendo arte, é em si uma episteme. Né? Por isso ela é tão cara e por isso que ela está aqui com a gente. Mas, junto com isso, a gente também falou de robótica, Blade Runner, rock and roll. Mas, Lúcia, o que isso tem a ver com o tema? Todo mundo aqui já viu Blade Runner? Já? Sim? Quem já viu Blade Runner, né? Então, o espírito do Blade Runner, né? A linha que une o início e o fim do Blade Runner, é um origami. Lembra do origami do policial? É aquele origami que denuncia, que eu não vou dar spoiler do filme de 80, não vou dar spoiler do filme, mas ele que diz quem são os personagens. É o origami, essa dobradura, essa dobradura, que é a dobradura também da história, né? Que dobra, se desdobra. Então, a gente tem o origami, que a gente tem na Elijah Clark e tem no Blade Runner. Mas o Blade Runner também é uma distopia. Ele fala de uma distopia, mas, ao mesmo tempo, ele fala de uma utopia, e dessa relação homem-máquina, onde aquele homem que se acha homem, no final do filme a gente fica em dúvida, é homem ou máquina? Ele é androide ou é gente? Essas dobras e desdobras, né? do entendimento que a gente tem sobre a gente, sobre as coisas. E tem o rock and roll, que está aí só porque rock and roll é pedras que rolam, e a gente está falando o tempo todo de mobilidade, a gente está falando o tempo todo de movimento, está falando das coisas que se dobram e desdobram, e é esses conceitos que a gente gostaria de trazer aí para essa roda, para ver no que dá. A gente está fazendo um grande experimento de troca de pessoas que pensam tecnologia, e quem pensa tecnologia está pensando em presente e futuro, né? Olhando para o passado, sempre lógico, mas tem vocês são os caras aí que estão no imaginário popular, principalmente, a robótica, a tecnologia, é o imaginário de quem constrói o futuro. E é isso, esse debate aí, eu não sei muito, não sou poeta, né? E doutoranda da HCTE, minha temática é a poesia e a epistemologia, mas eu estou jogando aí, vamos ver o que dá esse debate. Eu estou muito animada com o debate. Eu vou tentar compartilhar uma tela, mas se o Fialho puder me ajudar e compartilhar para a minha tela, seria melhor. Pode fazer isso, Fialho ou Jones? Você conseguiu? Se não, eu tento aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente vê um filminho, que é o trabalho da Elijah Clark. Eu estou no celular, gente, por isso que vocês me desculpem. Estão conseguindo ver a tela branca? A tela branca. Sim. Bem, tá. Entrou Parece o filme. Beleza. Aí um trabalho da Elijah Clark que chama Bichos, em que a pessoa, quando vai à exposição, vai montando essas dobraduras. Toda a obra dela vai ter essas dobraduras e
Da obra dela vai ter essas dobraduras e essa coisa do espectador ir na exposição e manipular esse objeto e transformar esses objetos. E ela faz isso, às vezes, em volumes grandes, como o próprio Amilcar de Castro vai fazer. Eu acho que posso estar doida, mas eu acho que conversa um pouco com a nossa temática. Agora é com vocês. Eu saio de cena. E quem quer começar? Eu posso chamar, então, vou chamar o professor Ivan, né? Que é o nosso professor da casa. Agora a mesa está com o senhor. E com Bom vocês dia, todos. bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo professor da casa, professor aposentado da casa. E eu também achei, assim, quando eu vi o convite a primeira vez, achei, são coisas de robótica e Blade Runner não são coisas tão heterogêneas. Mas e o rock and roll? O que ele está fazendo aí, né? Eu pensei e eu queria começar eu vou tentar falar desse conjunto heterogêneo em função da modernidade, do encontro da modernidade com outros conhecimentos, tá? Mas eu queria começar passando um filminho de 1 minuto, menos que 1 minuto, um pouco, e eu peço desculpas para quem já viu, porque ele viralizou na última semana na internet. Ele era menos conhecido antes. Eu vou passar aqui. Vamos ver se vocês veem. Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Não. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas, sabia? Por exemplo, Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal, deixa a pessoa fumar. Por exemplo, Por que além de não fumar, pode? que mais que foi proibido? O negócio do cinto de segurança, eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que salva a tua vida. Mas Prefeito, isso eu posso prefeito. decidir sobre isso, não posso? Não, mas eu amanhã- acho que garçons que não fumam e que trabalhavam nos pubs e que tiveram câncer no pulmão fizeram reclamação trabalhista contra seus Mas próprios... isso poderia ser resolvido com garçons tabagistas servindo consumidores tabagistas, garçons não tabagistas. Eu posso lhe servindo garantir que- consumidores. Por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito meu. Existe uma Prefeito, estatística na cidade de São O Paulo. álcool faz mal. O senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo? Não se fume no restaurante, por quê? O direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu E vizinho. por que eu não posso ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê? Bem, eu queria falar sobre a partir desse filminho aí, desse fragmento de uma entrevista do Paulo Maluf no Roda Viva, há 25 anos atrás. Eu queria trazer e discutir isso e pensar sobre isso em função de coisas que são também heterogêneas, mas não tanto, que é naturalização, progresso, extrapolação e indução. Nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos usando máscaras. Essas máscaras nós podemos ver como uma interface entre o ar e os nossos pulmões. E as máscaras que nós estamos usando atualmente são, vamos dizer assim, os modelos mais rudimentares dessa interface, né? Nós podemos imaginar nessa toada aí de progresso, extrapolação, indução, naturalização, de que o business, o negócio, pode estar interessado em tornar esse artefato um artefato muito semelhante ao cinto de segurança, por exemplo. Ele pode desenvolver novos modelos dessas máscaras, essas máscaras vão se tornar primitivas e pode ser naturalizado, né, o uso
de uma interface entre os nossos pulmões e o ar. E todo mundo passar a, muito naturalmente, daqui a 25 anos, a gente acharia estranho haver uma discussão, porque todo mundo estaria já muito acostumado e naturalizado com usar esse artefato, né? E qual uma questão que vem aí, né? Quer dizer, ligando com robótica e ligando com o Blade Runner, que apontam para movimentos que têm uma contradição dentro da modernidade, né? Tanto a robótica, a gente pode enxergar facilmente que a história predominante vem a partir de desenvolvimentos de tecnologia que são, como se diz em inglês, o labor saving, né? Que vão diminuir a quantidade de mão de obra, né? E o Blade Runner também se opõe a uma narrativa de modernidade, que é a narrativa de um mundo confortável, um mundo sem violência, um mundo de entendimento conseguido através da razão moderna, através da razão iluminista. Em termos assim de ícones, digamos assim, o maior ícone eu acho, né, dessa narrativa da modernidade, essa narrativa otimista, né, de um futuro asséptico, confortável, não violento, é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Porque ali você tem, principalmente no começo do filme, no final tem uma revolta de um computador, tipo a revolta de uma criatura em relação ao Criador, mas no começo você tem esse mundo apaziguado, né, em que alguém no espaço, os americanos estão se entendendo com os russos, alguém fala pelo Skype, exatamente um Skype com a filha na Terra, e o Blade Runner vem com outra ideia de futuro, né? Então, chuva ácida em Los Angeles, violência, crime, humanos ou não humanos misturados e humano apaixonado por clones, por robôs. Então, ele problematiza essa narrativa, essa grande narrativa da modernidade. E, assim, eu não queria, inclusive, falar muito, porque eu estou muito interessado nas perguntas, mas nesse encontro, né, da modernidade com outros conhecimentos ancestrais, e isso é um movimento que está ganhando força, principalmente devido à questão ecológica. Quer dizer, como se diz, se continuar como está, não vai haver mundo para todo mundo. Então, está havendo um questionamento mais forte desse business, que foi, até agora, o principal, na materialidade, o principal motivo, né, o principal motor das inovações tecnológicas. E isso criou uma aliança da modernidade, que é uma coisa mais complexa, né, que é um movimento que teve alguns resultados formidáveis, né? O próprio Marx reconhece isso. O Max Weber é extremamente arrogante ao reconhecer um privilégio, né, ao adotar a civilização ocidental de um privilégio, mas essa potencialidade da modernidade foi capturada por uma lógica de lucro e uma lógica de acumulação. E, ultimamente, eu acho que é muito bom que isso esteja acontecendo, está havendo como se fosse uma consciência, uma tomada de consciência de que isso aí, desse jeito,
não vai dar certo. Quer dizer, a humanidade, né? O Krenak tem um ótimo livro que a pergunta é: existe uma humanidade? É claro que a gente pode discutir muito isso, né? Quer dizer, a humanidade ela dá uma igualdade falsa a todo mundo, todos somos humanos, mas não vamos entrar nisso agora. Mas existe essa impressão, sensação de que, desse jeito, quer dizer, nós não podemos continuar vivendo orquestrados pela lógica de uma acumulação sem limites e associado à ciência e à tecnologia moderna, né? E onde é que fica o rock and roll? Fica na arte, porque esses mesmos, né, essa mesma discussão, quando ela procura saídas só na ciência, a ciência tem sido muito boa para denunciar, né? Denunciar todas as coisas que provocam, inclusive, o movimento da sustentabilidade, e que as empresas que não abandonam a lógica de acumulação se apresentam como sustentáveis. Elas se apresentam, elas se contorcem para, sem abandonar aquela lógica, apresentar saídas. Então, a ciência é boa para denunciar, mas ela não é boa, é uma coisa muito difícil da gente falar nesse momento, porque eu poderia ser até confundido com ser contra a ciência e daí contra a vacina, coisa que eu não, de maneira nenhuma é isso, mas a gente tem que estar atento ao salvacionismo científico, quer dizer, achar que é a ciência que vai salvar. E, no entanto, nesse diálogo, nessa tentativa de diálogo da modernidade com os conhecimentos ancestrais, sejam os conhecimentos dos ameríndios, seja o conhecimento, por exemplo, o Dalai Lama tem feito um esforço de um encontro entre a ciência ocidental e o budismo, nesse esforço aí, é a arte que vai prover uma saída, é a arte que vai prover o encontro, é na arte que vai se procurar uma zona de contato em que a modernidade mais humilde, né, possa contribuir, mas se modificando com os outros conhecimentos. Bem, era isso, eu acho que eu falei mais do que eu queria, porque eu quero muito ouvir. Outro, mas eu vou deixar umas perguntinhas aqui. O microfone está mutado, Lucas. Qual a música preferida de vocês em rock and roll? Vocês gostam de rock and roll? Qual seria essa música? Pensa, depois vocês vão falando para mim. Agora eu vou passar para o nosso convidado, né, para não ficar só a casa falando. Então, agora eu vou passar para o nosso convidado, Ney Robertson. Vai lá, Ney. Abre o microfone. E eu vou fechar o meu. O Ney está congelado aqui. Está me ouvindo? Travou aqui para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi, vocês estão me ouvindo? Nós estamos entrando de novo. Caiu aqui, caiu para vocês também? Uhum. É engraçado, Lucas, que seu som parece mutado, mas eu estou ouvindo você.
Pois é, não é estranho? Aqui tá E o acontecendo Ney isso. saiu. Agora desmutou o seu. Só o Ney que não tá, entrou. Entrou de novo, Ney? Tá, eu vou ver então para ele. Faz o seguinte, João Sérgio. Como o meu microfone então vou passar para você e eu vou resolver a questão tecnológica aqui da queda do Ney, tá bom? Tá. Eu vou, então, preparando aqui. Vou tirar aqui. O Ney pode sentar na sua cadeira. Isso É verdade. Vou fazer isso então, peraí. Boa. Vou lá. Vou até lá então, como eu estou no mesmo ambiente. O Ney então vai falar daqui. Cadê seu suporte? Pode ser aqui. Tá, pronto. Aí, que beleza. Tecnologia. É engraçado a gente falando de várias coisas para o futuro e a gente, no presente, se engasga com essas coisas que já deveriam estar dominadas. Mas é tudo muito estranho para mim, esse mergulho nessa nova tecnologia. Mas vamos lá. Obrigado pelo convite para estar participando dessa mesa estranha. Mas quando eu fui convidado, depois eu fui pensando, né, como o professor Ivan falou, eu fui pensando o que tinha a ver uma coisa com a outra e eu vi que tem tudo a ver, né? Porque, começando da música, eu adoro rock, adoro Pink Floyd, adoro Beatles, e fico mais nesses mais tradicionais, mas tem vários outros. O Blade Runner, como eu falei no início, é um filme que eu já vi várias vezes, eu adoro ele. E sempre que a gente vê coisas novas, né? É muito interessante. O origami do filme realmente é uma pista, né? Que ele liga tudo. E o origami tem a ver com parte da minha formação, né? A minha avó era professora primária e sempre que eu vinha passar férias aqui em Petrópolis, eu tinha várias sessões de aulas com ela e uma das coisas que ela me ensinou foi o origami, né? Só que eu não sabia que era esse nome na época, né? Ela pegava um papelzinho, fazia aquelas gaivotas, fazia balão, fazia uma série de coisas e ela já praticava uma coisa que hoje a gente chama de transdisciplinaridade, né? Ela dali já me ensinou a fazer pipa, a fazer o corte de tecido, me ensinou a costurar, enfim. Eu aprendi a fazer tricô, frivolité, crochê, essas coisas todas, né? Então foi um aprendizado muito bacana. E depois na formação, junto com a parte da mecânica que veio do meu pai, né? Porque ele era motorista de táxi, eu tinha que ajudar ele a consertar o carro nos finais de semana. O meu avô daqui era marceneiro, eu aprendi a mexer com madeira, mexer com ferramentas, então isso tudo fez uma sopa que eu já estava fazendo no meu curso de engenharia sem saber que estava fazendo curso de engenharia naquela época, né? Então, essa mesa é muito interessante porque junta isso tudo. E hoje, eu pretendo, se tiver tempo aqui, mostrar um dos projetos que temos, que é um bom exemplo disso. Esse trazer da arte para dentro da engenharia, né? Fazer com que a engenharia seja menos normatizada, menos cheia de caixinhas para você seguir. Não que isso não seja importante, claro que você tem que ter normas, tem que ter especificações, mas como é que se anda para frente, né? Como é que se evolui em cima de cada disciplina? É você passando do limite dela, ousando, e aí você erra, volta um pouquinho, conserta. Então, quando eu fui para o SEMPES, né, em 1987, quando eu entrei no SEMPES, eu pude exercitar isso.
Mas mesmo lá dentro eu causava assim um certo estranhamento, porque era muito estranho alguém que estava mexendo com mecânica mais ligada à robótica quisesse trabalhar como marceneiro, né? Que tivesse um marceneiro dentro do laboratório, né? E eu tive uma sorte enorme de ter esse marceneiro, que é o Zé Almir, meu amigo hoje, que ajudava a materializar essas coisas, né? Inclusive, se der tempo, eu vou mostrar para vocês aqui uma dessas obras. E isso causava uma estranheza no engenheiro, vamos chamar assim, um engenheiro tradicional, né? Como é que a gente vai misturar essas duas áreas, aspas, tão diferentes, né? A área mole e a área dura. Então, essa mistura foi muito interessante. E o professor Ivan falou uma coisa agora que me move muito durante esse tempo, né? Que é o egoísmo que acontece na sociedade, principalmente dentro dos empresários, né? Porque a gente desenvolve tecnologia, a gente usa tecnologia o tempo todo, e o carro-chefe dessa tecnologia hoje está na mão de quem tem poder, certo? Então você vê o desastre que é isso por esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, né? Quando as pessoas que têm poder, elas cismam de que aquilo não é mais importante, tudo aquilo que nós considerávamos importante, porque eles achavam importante e colocavam no nosso dia a dia, é tirado, né? Então você vê várias instituições que nós temos hoje estão sendo acabadas, né? Então eu acho que nós temos que nos juntar e resgatar isso, né? Do zero praticamente, porque tem muita coisa que está sendo completamente destruída. Então, essa ideia de que nós tínhamos que não, estava tudo mais ou menos, mas ia melhorar, acho que a gente vai ter que remar tudo de novo, né? Então, eu queria mostrar para vocês um pouco dessa tecnologia que a gente desenvolveu e que junta essas três áreas, né? Eu não conhecia esse filme que a Lúcia mostrou, mas isso são os painéis solares que os satélites levam há anos para o espaço, né? Esse desdobramento de tecidos, né? Que faz com que as células dos satélites possam absorver mais luz solar. E isso é levado tudo dentro de um pacotinho, né? Há uns 5, 6 anos, eu comecei a estudar com os colegas lá do SEMPES tecidos. Então, nós estamos estudando tecidos e fazendo com que os tecidos sejam incorporados com sensores e transformar os tecidos em peles para que essas peles possam ser usadas em novos equipamentos para a indústria do petróleo. Essa foi a nossa ideia inicial, mas a gente viu que o potencial disso é tão grande que a gente já está abrindo possibilidades de usar isso em outras aplicações da sociedade. E, para concluir essa introdução, eu, dentro do meu tema de tese, né, foi exatamente isso, é você tentar combater esse egoísmo da sociedade poderosa que existe no mundo, onde eles desenvolvem, pagam para desenvolver determinadas tecnologias que vão dar para eles grana, vão dar para eles bastante dinheiro, porém, quando essa tecnologia já não está mais servindo a eles, eles tiram essa tecnologia da moda, colocam isso numa gaveta e vão, normalmente, pegar dinheiro a fundo perdido para poder desenvolver uma nova tecnologia, para poder ganhar mais dinheiro e ser mais poderoso. E aí que está o grande problema, na minha visão. Essa tecnologia que eles colocaram na gaveta, isso já é uma riqueza da sociedade.
já foi gasto dinheiro, já foi gasto recursos do planeta para que isso fosse desenvolvido. E isso, na minha visão, tem que ser compartilhado com a sociedade. Porque essa coisa que, para esses grupos, para essas pessoas, não gera mais dinheiro, isso pode ser compartilhado com a sociedade e a sociedade usufruir dessa riqueza que já é dela, tá certo? Então, eu já há algum tempo comecei um trabalho que eu acho muito bacana, que é ver as patentes que estão caducas, patentes que estão colocadas na gaveta e elas não servem mais para ninguém, entre aspas. Porém, se nós pegarmos essas patentes que já foram desenvolvidas e conseguirmos adaptar isso para o dia a dia da sociedade, eu acho que a gente vai ter um salto enorme. Por quê? Porque ali já foi gasto muito HH, já foi gasto recurso, e essa tecnologia ela não pode ser simplesmente jogada no lixo, tá certo? Então, eu encerro aqui essa primeira participação e, na hora das perguntas, eu também estou curioso para saber das perguntas, porque as pessoas, quando vão visitar a gente lá no laboratório, é muito, muito bacana, porque o que faz as pessoas se encantarem pelo laboratório de robótica não é o que está empacotado na robótica, e sim é o que é palpável da robótica. São os objetos que nós construímos, são os manipuladores, são as coisas que mexem. Isso é que faz o olhinho das pessoas brilharem, né? Então, eu encerro aqui a minha participação e depois eu queria ver se o vídeo está funcionando e a apresentação também, para a gente poder fazer a segunda parte aí. Muito obrigado. E a gente vai trocar aqui de... Cadê o suporte? Gente, desculpa, aqui tem que fazer uma troca. Bem, agora eu vou deixar com o João Sérgio, tá? Vai lá, João Sérgio. Eu vou compartilhar agora aqui. Agora, doutor João Sérgio. Tá visível aí, né? Tá. Bom, eu entendi que a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar por conta das pessoas que não estão aí, né? Oi? Não que eu pretenda usar mais tempo, não, mas é que assim eu fico mais relaxado, porque o que eu tenho a falar cabe... Oi? Cabe o quê? Em 10 minutos, eu acho que a gente tem. Acho que todo mundo vai um pouquinho mais. O que eu tenho que falar cabe em 10 minutos, mas a mim coube a dificuldade de ter ficado por último, porque e ter ouvido essas apresentações tão instigantes, muito, muito boas, e obviamente, dentro daquilo que eu ia falar, já minha cabeça está funcionando aqui e indo mais adiante, mas eu vou tentar aqui fazer a minha apresentação e depois a gente deve ter uma outra oportunidade para continuar a discutir esse assunto. A ideia é fazer 2 rodadas mesmo. Isso. Bom, posso começar, então? Sim, com certeza. Então, esse painel, como falado aí, robótica, Blade Runner e rock and roll. A Lux, na apresentação, falou que eu acabei de terminar o doutorado. Eu vou tentar... o que eu preparei para cá foi uma série de imagens aqui que eu vou usar para estabelecer uma relação entre esse tema e o meu trabalho de doutorado. A minha tese se chamava Sucesso, Fracasso e Produto Tecnológico, um robô no Brasil dos anos 80. E eu estudei o caso de um robô construído por uma empresa brasileira, cujo nome dele o nome oficial era VCR1/1000, mas que rapidamente ele ganhou um apelido, que era Tatuí. Não foi intencional, ele não foi feito para ter a forma de um tatuí, mas as pessoas identificaram nele
a aparência do tatuí. Isso, em termos de robótica, ela é uma coisa muito comum, essa identificação das pessoas com formas humanas ou formas de animais, quer dizer, dos objetos robóticos com essas formas de humanos e de animais. O tatuí, ele não era intencionalmente para se parecer um tatuí, também não era antropomorfo, não tinha forma humana. Apesar de que uma expansão para o futuro previa que ele ia receber braços manipuladores. Ele foi desenvolvido por uma empresa brasileira, foi posto em utilização, mas depois de algum tempo ele foi abandonado e essa empresa passou a importar produtos estrangeiros e que ela fornecia para a Petrobras. Eu selecionei aqui uma série de imagens que foram publicadas. Quer dizer, a primeira imagem ela é de um folheto promocional do robô Tatuí, e que ele é aparecido dessa maneira assim, bem humanizada. Mas também do lado, na parte de cima do lado, tem duas figuras ali que foram publicadas no Jornal do Brasil em artigos referentes ao robô Tatuí, e o ilustrador, na hora de querer ilustrar o robô, ele colocou um robô humanoide com pernas, braços, mesmo ali estando identificado como um robô submarino, para ver como forte no imaginário das pessoas está a associação entre o robô e uma representação de coisas vivas, humanos ou animais. E aqui embaixo também é uma outra imagem publicada no Jornal do Brasil, que foi um artigo sobre falando sobre a possibilidade dos robôs submarinos substituírem os mergulhadores. Então você tem os mergulhadores ali procurando emprego e você tem um robô submarino também humanoide, com pernas e braços, que também mostra essa ligação entre a representação humanoide e a ideia do robô, né? Talvez, se o Tatuí fosse construído hoje, ele se parecesse mais com esse robô aqui, que é o robô Ocean One, que foi desenvolvido lá na Universidade de Stanford, foi utilizado numa missão em 2016. Ele é um robô submarino também, e ele também tem braços, só que os braços dele terminam em mãos que têm a aparência de mãos humanas, tem a funcionalidade de mãos humanas. E uma característica dele também é que essas mãos são sensíveis. O operador consegue perceber, sentir as sensações dessas mãos. E o robô tem também uma cabeça humanoide aqui, que não é propriamente funcional, mas ajuda a colocar essa imagem de robô. Aí eu trago aqui duas imagens, uma da década de 80, foi publicada numa revista, que está na minha tese, que mostra um mergulhador entregando uma ferramenta para um robô, e a legenda fala, passando bastão. Quer dizer, ele dá a ideia de que o mergulhador está passando bastão para o robô, que traduz para a gente uma ideia de competição. Quer dizer, o robô vai tomar o lugar do mergulhador. Essa imagem da direita, ela faz parte de um vídeo a respeito dessa expedição do robô Ocean One, e aonde é um momento que o robô troca um artefato qualquer, ele troca com o mergulhador. E o narrador do vídeo, ele fala que o robô está interagindo com o humano. Quer dizer, então, é uma coisa interessante isso, essa mudança da competição. Agora não, agora o robô ele interage, é uma cooperação com o humano. Eu trouxe aqui outras imagens aqui também de robôs. Esses robôs são muito conhecidos, principalmente para quem assiste canais de YouTube, tem muitos vídeos sobre eles. É de uma empresa americana chamada Boston Dynamics, que é uma empresa privada, mas ela tem um forte financiamento da DARPA, ou seja, ela tem financiamento militar. Uma coisa interessante desses robôs, primeiro, é a imitação da forma de coisas vivas, ou tanto animais como humanos.
Esses robôs que têm forma de animais, eles têm nomes também que remetem a animais. Acho que o de cima, se não me engano, é o Wildcat, e o de baixo é Spot, que ele é um nome que você dá um pet normalmente, né? E o robô do lado é um humanoide que é bastante ágil e tudo. A empresa diz que ele não vai ser utilizado para fins militares, mas certamente eles estão investindo esse dinheiro todo para utilizar essa tecnologia para termos militares. Uma característica desses robôs é que eles são feitos para trabalho duro. Então, eles não têm uma aparência muito próxima quer dizer, eles não têm a preocupação de como nos robôs, por exemplo, de Blade Runner, que tem pele humana, tem aparência humana exata. Eles têm a forma humanoide, mas eles têm uma pele dura, quer dizer, justamente para lidar com o trabalho pesado. O que remete ao surgimento da palavra robô, que vem de uma peça do Karel Čapek, um dramaturgo tcheco, que escreveu essa peça em 1920, e foi ele que introduziu essa palavra robô, que robô é uma palavra da língua tcheca que significa trabalhador forçado, ou seja, da ideia de alguém fazendo realmente trabalho duro, né? Só como curiosidade também, esse robô Spot aqui, que é o de baixo à direita, recentemente ele foi utilizado lá num parque de Singapura para avisar pessoas sobre questão de distanciamento social, uma coisa até um pouco assustadora. Eu passo aqui para um outro robô, chamado Surena 4. Esse 4 aqui indica que ele é de uma família de robôs que vem sendo produzido desde 2004. Mas o que eu acho curioso, o interessante dele aqui é o seguinte: ele é produzido pela Universidade de Teherã. Quer dizer, o Irã é um país que a gente normalmente não associa à produção de tecnologia de ponta. Mas o Irã, ele tem o que poderia ser considerado uma sorte, desde final da década de 70, ele está em um estado de guerra com a principal potência tecnológica mundial, que é os Estados Unidos. Isso, de certa forma, fecha para eles as portas para a aquisição de tecnologia estrangeira e obriga eles a desenvolver a sua própria tecnologia e a não abandonar essa tecnologia, e não dá a opção deles não abandonar essa tecnologia. Vou passando aqui para um outro caso, que uma coisa interessante desses robôs que eu estou mostrando aqui é que da Boston Dynamics, passando pelo Teherã, para ter que chegar a essa coisa aqui, a gente está saindo de uma tecnologia assim, de uma representação mais bruta do humano para uma representação mais suavizada. Quer ver, esse o que eu trouxe aqui, o caso de um brasileiro chamado Guilherme Lindroth, um nome não muito brasileiro, mas ele é brasileiro, que ele criou uma empresa de inteligência artificial, que ele criou um assistente virtual chamado Denise, que é essa figura que aparece aqui na parte de cima. De 2 anos para cá, esse Lindroth, ele resolveu dar uma forma física a essa assistente virtual. Então, ele fez uma joint venture com uma empresa americana produtora de robôs sexuais. Quer dizer, robôs que realmente imitam totalmente a forma humana, que tem uma pele de silicone, que parece humana. Essa empresa chamada Real Doll. Aqui embaixo, à direita, já é a Denise, já está em fase de desenvolvimento a versão física da Denise. A figura central embaixo é a Harmony, que é o carro-chefe dessa Real Doll, e à esquerda é o Guilherme Lindroth, que é esse brasileiro com a cabeça da Harmony, uma foto que ele publicou. Botei aqui, por curiosidade também, um trecho de uma reportagem sobre
essa pessoa que coloca assim uma maneira bem esquisita assim, brasileiro transforma boneca erótica em robô humanoide com personalidade. Eu acho que isso aí é um caso a discutir também. Mas uma outra coisa interessante que eu quero chamar a atenção disso é o seguinte: o Lindroth, ele parece que que o assistente virtual dele, que agora foi descontinuado, ele fez algum sucesso, ele exportou para outros países essa tecnologia, mas no momento que ele precisa tornar física a sua robô, ele fez a joint venture com a empresa americana e agora ele trabalha na Califórnia. Chamo só mais a atenção aqui o seguinte: o título que eu botei do Harold Blade Runner, para dar uma ideia seguinte, que é assistente virtual, quer dizer, não sei se vocês têm essas referências, Blade Runner está no próprio nome da nossa mesa aqui, mas o Harold é um filme recente onde o protagonista ele se apaixona pela assistente virtual dele. Quer dizer, então, a ideia é isso, que do assistente virtual para um robô físico. Por fim, nessa ideia da aparência bruta para uma aparência mais suave, não necessariamente essa aparência mais suave ela representa uma cópia exata do humano, como no caso das bonecas lá da Real Doll. Tem outro vídeo que fez muito sucesso, coisa de um mês atrás, mais ou menos. Foi inclusive reportagem na Globo e tudo, que é sobre esse robozinho produzido no Japão, que ele atualmente ele trabalha, ele está sendo utilizado numa loja do clube de futebol da cidade de Osaka, do Japão. E o que esse robô faz ele fica verificando as pessoas para ver se elas estão utilizando máscaras, e ele adverte as pessoas a usar a máscara ou ver se elas estão respeitando o distanciamento social. E o interessante, então, é o seguinte, que existe também uma classe de robôs que faz essa representação humanoide, mas de uma forma mais suave, mais lúdica, assim, mais próxima, inclusive, de uma coisa até infantil, que é uma outra abordagem para esse tipo de coisa. Bom, eu termino aqui minha apresentação, fico aguardando, então, as discussões. Muito obrigado pela atenção. Oi, João. Obrigada, obrigado, Ney, o professor Ivan também. Agora a gente vai fazer uma segunda rodada, rapidinha, essa tem que ser rapidinha, assim, só consideração em cima daquilo que vocês ouviram um do outro. A minha consideração, eu vou querer colocar aqui, o meu vídeo não está em casa. A consideração que eu vou colocar aqui é sobre me chamou muita atenção esse robô erótico, porque eu acho que nessa questão é uma questão também que é um debate a ser feito. O homem sempre buscando a sua forma, alguma forma de servidão, ou seja, alguma forma de colocar escravizados, né? Sejam humanos ou sejam máquinas. Isso a gente vai ver em Blade Runner, né? Quando você tem os androides que são levados para as colônias, né? De mineração, de exploração de outros planetas, que é exatamente o que causa a rebelião do filme. Você vai ver isso em AI. Em AI, inclusive, aparece um robô erótico no filme, né? Que é o robô que salva o robô menino, né? Então a gente tem sempre isso. É interessante e é importante que a gente que faz ciência e tecnologia pense nisso, porque o professor Ivan falou disso. Quando a gente pensa utopias e pensa futuro e pensa tecnologia, ciência, principalmente nessa questão de robótica, né, que você tem essa questão do equipamento, existe esse sonho, né, esse sonho de criar o robô humanoide, mas também existe essa coisa da servidão, né? Tem sempre a gente parece que desenvolve na área de ciência e tecnologia, mas continua esses pensamentos que são sempre subordinados a esse sonho de servidão, esse sonho de escravização. Isso é uma coisa que quem faz ciência e tecnologia tem que estar também ligado, né? Enfim, agora eu vou abrir para você. Só botei isso aí porque principalmente eu, quando via o robô ali, humanoide, secretária do cara e depois erótica, é um negócio que incomoda a gente, né? A gente fala, caramba.
a coisa continua, a gente evolui, mas não evolui muito, né? Como é que é isso, né? Quer dizer, ou evolui para trás, né? Vai entender, não é evolução. Mas eu queria que agora a gente fazia uma rodada para que vocês conversassem aí, um ouviu o outro, e aí, como é que o que a gente ouviu do outro que é interessante para a gente? O professor Ivan quer começar? Mas a gente agora vai ter menos tempo, porque senão a gente vai ter tempo para as perguntas, e tem um monte de perguntas lá no YouTube. Já são 15 para meio-dia, né? Isso, então a gente vai ter eu vou, um minutinho cada um, tá? Eu vou bem rapidamente. No final falei que o rock and roll é a arte, né? E a arte é a saída, porque uma negociação da modernidade com outras culturas, a ciência é boa para denunciar os efeitos, mas ela não é boa para dar soluções, principalmente porque ela se arroga uma autoridade que ela nega os outros conhecimentos. Quer dizer, ela nega que o indivíduo que não é cientista seja um repositório de conhecimento. E a arte abre um caminho para ir. Não vou entrar mais nisso por questão de tempo. Em relação eu falei da máscara como um novo artefato, e isso poderia ser associado à ideia de progresso. Quer dizer, assim como quem não usa cinto de segurança é visto como uma pessoa atrasada, quem não usa a máscara, essa máscara hipotética, seria visto possivelmente como atrasado. Então, a ideia de progresso, que eu falei, está ligada à naturalização e à extrapolação e à indução de um caminho, né? É uma ideia que tem que ser problematizada. E aí eu vou fazer a ligação com uma coisa que eu acho importante e que o Ney falou, olhar o banco de patentes vencidas. Embora a gente já possa antever a oposição que haveria a um movimento desse tipo. Quer dizer, o Brasil realmente, a contribuição brasileira para a ciência, essa ciência dominante, é pífia. Nós não sabemos fazer, nós não inventamos as coisas que a gente usa, a engenharia brasileira pouco dá conta, há exceções, mas pouco dá conta do parque industrial instalado no país. E esse manancial de patentes vencidas poderia ser um ponto de partida para uma alternativa brasileira. Mas é óbvio que as oposições vão ser enormes e é difícil a gente, vamos dizer, vender a ideia de um caminho desse tipo. Agora, eu estaria com você para olhar a possibilidade, Ney. Obrigado Legal. pela oportunidade, gente. Posso responder? Vai lá. Esse é um tema muito sensível, sabe, professor? Porque o que me movia há um tempo atrás era exatamente o resgate dessas ideias, desse trabalho todo que já tinha sido feito e está lá amortecido. Eu comecei a fazer isso há muito tempo, quando eu tinha acesso ao Instituto Nacional de Tecnologia, que tinha o INPI, que fazia, no mesmo prédio, dividia o espaço com eles, né? E aquilo me encantava muito, porque tinha coisas que eu estava estudando naquele momento e que eu encontrava nas patentes antigas. É muito interessante isso, gente. Nós temos que fazer algum tipo de movimento, e eu acho que isso tem que ser feito dentro da academia, dentro da universidade. Por quê? Porque, além de ser um aprendizado grande, eles já tinham soluções lá atrás, e eu não preciso ir até Da Vinci para poder dar exemplos disso, né? Então, desde lá, pessoas já pensaram em determinadas coisas que o nosso mundo 3D continua o mesmo. E hoje eu acho que a gente está desviando demais. Quando eu falei que as pessoas que vão visitar a gente lá no laboratório, elas não se encantam tanto pelas caixinhas que estão
embutidas nos robôs e nos equipamentos que a gente faz. As pessoas se encantam com o que é externo, com o 3D. Nós somos materiais, nós somos 3D, mas o 3D de verdade, não é o 3D do computador, nós somos 3D. E eu acrescentaria a essa minha preocupação, e obrigado por ter lembrado desse tema para a pergunta, porque hoje nós temos um outro inimigo. Além da resistência que o senhor falou, que muitas pessoas se oporiam a isso, porque isso virou uma indústria, a indústria do novo, né? A indústria do eu quero... anteontem eu vi uma palestra interessante numa televisão alternativa dessas, que ele falou assim, nós estamos vivendo a época do pão quente, é como se nós fôssemos uma padaria. A todo momento você tem que soltar uma publicação nova, solta uma publicação nova, a pão quente a toda hora. E não importa se essa publicação está requentada. E não importa se essa publicação já foi feita e você deu só uma mexidinha. Você precisa pontuar bem na CAPES, você precisa estar bem lá com o LinkedIn da vida. Então, isso a gente tem que, de alguma maneira, a gente não pode negar isso porque isso está aí, mas a gente tem que, de alguma maneira, ter uma resistência a isso e criar um lastro para as coisas que nós já desenvolvemos. E eu estava falando do outro inimigo que nós temos atualmente, que são as terceirizações. As grandes empresas que faziam o movimento desse país, elas caíram numa cilada que é pegar temas que, naquele momento, diziam que não eram a atividade principal, que não era o core business, e entregar isso para terceiros. Isso começou muito singelamente. Vamos terceirizar o serviço de portaria dos nossos prédios. Agora vamos terceirizar os motoristas. Veja bem, a cozinha, não é tão importante, vamos terceirizar a cozinha. Eu sei que hoje terceirizaram a presidência das empresas. E essas pessoas não sabem daquele negócio. E por que eu falo isso? Porque a gente perde o ciclo de aprendizado. Se você não trabalha num problema, você não aprende a resolver aquele problema. Se você tem um problema e terceiriza esse problema, quem aprende é a pessoa que ganhou o contrato para resolver aquele problema. Só que aí você entra num ciclo vicioso, porque aquela relação ela está capenga, porque ela não vai usar na solução desse problema as coisas que você aprendeu ao longo da vida trabalhando naquele problema. É uma situação complexa, e o que nós temos hoje? Nós temos os nossos brilhantes engenheiros, brilhantes profissionais, cuidando de contratos. E pararam de aprender sobre a técnica que regem aqueles contratos. Então, até os contratos são menos bem administrados. Por quê? Porque quando o profissional está longe do problema, ele só fica com uma visão, como se fosse um véu na frente, né? Então, ele só vai ver o resultado, só vai ver o benefício de grana daquilo. Então, a gente está numa situação realmente muito difícil. Nós temos que resgatar essa relação do profissional com a atividade dele, e a gente não tem nada contra as pessoas terceirizadas, elas não têm culpa disso. Esse sistema é que ficou viciado e nós estamos perdendo conhecimento, porque as empresas que colocam terceirizados para trabalhar nas grandes empresas, e agora até nas médias e pequenas, quando termina o contrato, aquele conhecimento vai embora. E você não consegue ter aquela reserva técnica, a reserva do conhecimento sobre aquele assunto. E as empresas estão secando, as empresas estão virando
múmias, porque não tem nada mais dentro, só tem aquela capa, que é às vezes até em cima do nome de uma coisa que já foi grandiosa, e hoje não tem mais nada dentro. Se espremer, não sai nada. Então, nós temos que tentar dar um jeito nisso, e eu acho que a academia pode ajudar muito nisso, fazendo com que grupos de trabalho possam se debruçar sobre esses... Congelou um pouquinho aqui. Posso falar só uma frase? Ouviu o finalzinho? Ouvi. Sim, lógico. Pode? É que na verdade, são duas coisinhas, rápidas. É que esse banco de patentes, né, ele poderia ser usado como uma base para produzir o novo. Porque, inclusive, as patentes são uma sequência. A rede hoje está complexa. Uma sequência. Então, as empresas se defendem fazendo como se fosse um pipeline de patentes, né? E a outra coisa é que, quando você diz que a academia podia... Eu não estou ouvindo. Está todo mundo ouvindo? Não estou ouvindo, não, professor. Ah, não está ouvindo? Não, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Está ligado. Vocês estão congelados. Então... A Lux deve ser a nossa rede aqui, então, que está ruim. Então, rapidamente, né? O recurso ao levantamento do banco de patentes, eu vejo como uma possibilidade de produzir o novo. Até não é um uso imediato das patentes que já não são mais válidas, mas é a partir delas seguir outro caminho, porque, inclusive, as empresas se defendem fazendo uma sequência de patentes. Quer dizer, quando elas têm novas patentes que, em suma, elas se protegem se você for usar uma patente antiga, pura e simplesmente, né, no mesmo caminho que elas usaram, porque elas têm novas patentes muitas vezes. E a segunda coisa é quando você falou da academia. Eu acho que realmente a academia tem aí um déficit, principalmente a sociologia da tecnologia, a sociologia da ciência, a política, porque não se investe numa diferença, não se investe em criar categorias que diferenciem, por exemplo, uma tecnologia que possibilita uma operação que substitui o cristalino, né, uma operação de catarata, que você poderia ver como um progresso em relação aos óculos, né, né, e ela não distingue, a sociologia da tecnologia não distingue normalmente essa tecnologia de uma tecnologia da Monsanto, uma tecnologia que está voltada exclusivamente para essa lógica de acumulação, né? E eu vejo, pode ser que eu esteja enganado, mas eu vejo muito pouco investimento da academia em criar essas categorias. E sem essas categorias, fica difícil nós pensarmos alternativas. Porque nós pensamos a partir das categorias que estão criadas e estabilizadas, né? Do contrário, a gente não consegue pensar coletivamente sobre uma coisa. Nós ficamos nas nossas impressões mais subjetivas, digamos assim, entre aspas. Tá? Sim, eu posso falar? Posso? Eu só queria que o João falasse um pouquinho mais, depois eu volto para você. Né? Tá bom. Até porque o Ney tinha separado uma coisa aqui para mostrar, não sei se ele vai querer mostrar ou não. João, com você, rapidinho. Então... Tem umas perguntas também, tá? Estou vendo aqui as perguntas. Então, várias coisas foram colocadas aí que me deixaram... Uma coisa, primeiro, o Ivan tinha colocado sobre a questão da máscara. É interessante o seguinte, apesar de... A máscara é mais de uma apropriação da ciência do que propriamente uma coisa científica, porque desde a época da epidemia de Atenas, que foi antes de Cristo, no século IV antes de Cristo, que as pessoas já tinham essa ideia de coisas como botar
de que a doença poderia estar vindo pelo ar, então esse tipo de coisa. Agora, a máscara também pode ser vista de uma outra maneira também. Ela também é uma peça de vestuário. Quer dizer, as pessoas usam uma peça de vestuário, usualmente, que não tem utilidade nenhuma, e, no tanto, em muitos lugares é obrigatório, tipo, como a gravata. Quer dizer, a questão de você botar uma máscara ou não, ela pode se tornar uma peça de vestuário da moda. Quer dizer, e ela já é da moda em alguns lugares, porque, né, no Japão, nos países asiáticos, eles já tinham o costume de, se a pessoa estava doente, para não passar a doença para as pessoas, de botar a máscara. E antes dessa questão toda de pandemia, é até interessante o seguinte: tem vídeos assim sobre pessoas mostrando, surpresa, a quantidade de modelos de máscara diferentes, com desenhos, com outro tipo de coisa. Isso antes da questão da pandemia. Quer dizer, então, isso pode ser muito mais uma coisa de moda do que... E uma outra coisa que interessante que eu vi recentemente é que os japoneses estão colocando tecnologia na máscara, que já tem uma empresa querendo comercializar uma máscara que traduz, uma máscara tradutora. Quer dizer, você que tem uma eletrônica ali que ela pega o som e já faz a tradução do som. Aí realmente sim, aí é uma coisa bem tecnológica. Quanto o Ney falou a respeito do banco de patentes, que eu acho ótimo também, mas eu até poderia colocar uma outra coisa. Ali do seu lado, lá da Petrobras, lá no NCE, a gente tem um braço mecânico que foi desenvolvido, mais ou menos, começou a ser desenvolvido na época do Tatuí, mas depois a chefe do projeto ela faleceu e esse braço ficou abandonado. Quer dizer, aquilo é uma coisa que a gente poderia reativar, atualizar aquela tecnologia e levar aquilo adiante para alguma coisa. Então, isso era uma ideia que a gente poderia levar adiante também. Em relação ao que a Lux estava falando, bastante coisas. Quer dizer, primeiro o vídeo da Ligia Clark, que eu não sabia que ia ser mostrado aqui, mas que a ideia das dobraduras, não sei o que, tudo, a ideia da representação de animais, acho que tem tudo a ver com o tema que eu quis mostrar, dessa ideia da robótica como representação do humano, do bicho. Então, tem tudo a ver com isso. Uma outra coisa, em relação, que eu coloquei lá, citando o nome robótica do Chapek, é essa associação, e que a gente diria preocupante, da questão do nome robota, que é o nome tcheco, é trabalho servil, trabalhador servil. Os robôs da peça do Chapek eram escravos, que no início eles eram felizes com a situação deles, mas depois eles começam a tomar consciência de que eles eram explorados e se revoltam. Então, a robótica... Aí vem uma questão seguinte: a ideia de criar representações animadas de humanos e animais, ela não vem do século XX. Isso vem desde a antiguidade, que as pessoas faziam autômatos que reproduziam o comportamento humano. Isso na antiguidade, mas também no Renascimento é até famoso um cavaleiro mecânico do Leonardo da Vinci, que foi até recentemente, eles aproveitaram os desenhos dele e recriaram esse cavaleiro mecânico, que ele fazia alguns movimentos e tudo. Na antiguidade, até o século XX, a ideia de você fazer essas representações eram basicamente o seguinte: quer dizer, eram coisas caras que eram construídas para você, para o deleite das pessoas que tinham dinheiro e poder, que eram os nobres e os aristocratas, a realeza. Quando chega no século XX, que você sai do autômato e vai para o robô, é que você... Quer dizer, eu acho que existe esse momento inicial que já associa a questão do robô ao trabalho servil, que tem tudo a ver também com a lógica de acumulação que o Ivan está falando. Quer dizer, é o capitalismo que transforma aquela coisa que era para entreter, que era para tudo, numa coisa útil. Não, peraí.
Se eu vou botar dinheiro nisso, eu quero que isso me traga um retorno. E quem como eu, que foi criado na década de 70 e assistindo Jetsons, quer dizer, a ideia do Jetson é a pessoa ficava o dia inteiro sentada, apertando o botão, e tinha a Rosa, que era uma empregada robô, que ela estava ali para servir ele, que isso é uma coisa... quer dizer, então essa ideia do servo, tudo, que também transborda para a questão dos robôs, que são essa perfeição da reprodução humana, que acabam se tornando robôs sexuais, como no caso da Harmony. Ou, inclusive, também há algo disso também em Blade Runner, ou no caso de outras situações onde a pessoa se apaixona pelo humano e tudo. Quer dizer, e aí tem uma outra discussão que eu só vou citar aqui, mas não vou entrar profundamente, que isso aí já era um painel para vários dias, não é nem para 1 hora e pouco. Tem um artigo recente, foi publicado num jornal de engenharia, sobre o cara propondo uma utilização de uma ética na robótica, justamente nessa questão dos robôs sexuais. Então, a ideia dele porque já existem discussões sobre isso, artigos publicados, sobre visando a evitar que as pessoas, nessa loucura, resolvam fazer robôs de crianças, robôs sexuais de crianças. Mas o que ele quer propor é o seguinte, é que os robôs sexuais não sirvam para a representação de estupro. Então, ele quer um robô que possa dizer não. O que sai totalmente dentro da lógica sai totalmente fora da lógica da próprio robô sexual. Então, para que alguém vai comprar um robô sexual para dizer não para ele? Mas é uma discussão em aberto, quer dizer, isso está sendo discutido, esse tipo de coisa. Só para finalizar, eu acho que eu quis mostrar um pouco também na minha apresentação é que essa representação hiperrealista dos robôs, ela não é totalmente necessária. Isso é mais um desejo das pessoas. Porque quando o cara quer lá o robô militar, ele não precisa botar uma pele que vai se rasgar no primeiro mato que ele entrar. Ele bota uma couraça de ferro. Então, o Atlas, ele parece um encouraçado. Ou você quer... As pessoas colocam muito o seguinte, eu quero um robô que se pareça com uma pessoa para que ele vai lidar com pessoas. Mas o robô lá da loja japonesa, ele se parece com uma pessoa, mas ele se parece mais com um personagem de anime. Quer dizer, então você pode fazer isso de uma forma lúdica, sem ir totalmente para essa... E outra coisa também, nós já estamos cercados de robôs, embora muitos não estejam visíveis, e as indústrias, desde a década de 80, elas já também estão cercadas de robôs. E quando você sabe hoje que o carro que você dirige, ele foi praticamente todo construído por robôs, ninguém está preocupado se esses robôs se parecem com humanos ou não. Na verdade, eles estão lá simplesmente fazendo uma atividade. Eles têm uma inteligência limitada ao trabalho que eles estão realizando. E a maior parte dos robôs que a gente vai conviver no futuro, eles vão ser assim. Eles são robôs limitados, que não têm necessariamente aparência humana. E é isso. Mas tem outras coisas também que foram surgindo aí, mas também não vou monopolizar aqui a fala. Bem, gente, eu não sei se vocês estão vendo as perguntas, então eu vou tentar ler aqui para vocês. A gente tem até meio-dia 15, tá? Então, vamos lá. O Eduardo Nazaré pergunta aqui. Seria a China o novo lugar de onde virão os novos Blade Runner, as novas robóticas, os novos origamis? O que temos nós com isso? Eu vou fazer todas as perguntas e depois a gente faz uma rodada. Só desliga o seu microfone. Senão dá reverbera aqui. O Márcia pergunta, os robôs que nos atendem nos aplicativos e chamadas não são objetos físicos. Uma pesquisa aponta que esses robôs possuem 50%
30% de rejeição entre os consumidores. Se houvesse uma propaganda humanizando esses robôs, a rejeição seria menor? É a pergunta. Tem essas duas perguntas aqui. No chat tem muitas considerações, lá no chat do YouTube tem muitas considerações, mas perguntas formalizadas foram essas duas. E se vocês quiserem também, a gente tem então mais aí para fazer uma rodadinha de mais fala de vocês, um pouquinho mais. Eu sei que o Ney é que ele montou aqui umas coisas que ele queria mostrar, não mostrou ainda, mas o papo está muito rico. Então vamos lá, quem quer começar? Lucas, deixa eu só colocar uma coisinha aqui que eu esqueci. Talvez tenha ficado desapercebido, mas a ideia daquele brasileiro de transformar a assistente virtual dele numa assistente física, ele usou uma boneca robótica, mas a ideia dele é vender recepcionistas e outras coisas assim, pessoas para fazerem o atendimento, só que de uma forma humana. Que vai um pouco nessa questão da pergunta aqui da Márcia. Mas, enfim. Acho melhor você direcionar os trabalhos, Lucas. Oi? O professor Ivan, o professor Eduardo está acessando aqui o chat. Então, mas depois a gente coloca lá para ele, se alguém do suporte conseguir colocar lá como resposta do professor Ivan, professor Eduardo, eu agradeço. Ney, eu quero fazer alguma consideração sobre essas perguntas que nós fizemos? Ou sobre outras, se você quiser complementar? A gente tem até meio de 15 para fazer algumas considerações, mostrar o que vocês não falaram. Eu queria realmente mostrar um vídeo de uma operação muito bacana que nós fizemos, que utilizou robótica, e foi motivo de uma comemoração da empresa, né, que nós colocamos a bandeira brasileira no pré-sal. Eu acho que hoje nós estamos passando por um ataque, não é virtual, é virtual também, mas um ataque muito forte em todas as áreas, e em cada possibilidade que a gente tem, em cada oportunidade que exista, eu acho que a gente deve conclamar as pessoas a saber que nós estamos sendo desmontados, né? E eu acho interessante mostrar esse vídeo nessa mesa, porque tem tudo a ver. São robôs que nós começamos a fazer há um tempo atrás, inclusive foi a tese do João, um robô que poderia ser um robô bastante bacana, brasileiro, mas ele contou muito bem a história. Eu achei ótimo o trabalho do João com a orientação do professor. E isso expressa bem o que nós estamos vivendo já há algum tempo. Nós temos condição de fazer várias coisas aqui, coisas muito bacanas, coisas com a nossa cara, coisas que a gente não tem que gastar tanta grana, não tem que ficar tão dependente de caixinhas pretas que vêm lá de fora, né? Então, o que nós conseguimos fazer há uns 5 anos atrás, com essa comemoração, foi usar um robô que poderia ter sido um robô brasileiro se nós tivéssemos continuado aquele trabalho que o João tão bem descreveu na tese dele. Mas nós fizemos o quê? Nós fizemos uma bandeira para ser hasteada no pré-sal, operada por um robô. Tá certo? Então, eu queria mostrar esse vídeo ao final. Então, se a mesa puder guardar esse tempo para a gente mostrar esse vídeo, eu fico satisfeito. Ney, se você quiser mostrar, o tempo é agora, porque depois a gente não vai ter outro tempo, tá certo? Então, tem que pedir para a técnica. Alguém do pessoal do suporte pode fazer isso? O Fialho está acessando. Acho que o Fialho já está botando o vídeo. Isso, já está aí. Deixa eu dar uma travadazinha, que eu vou fazer uma pequena explicação. Tá bom, nesse ponto está exatamente num ponto legal. Aqui vocês estão vendo um veículo de operação remota que a gente usa
em intervenções submarinas. Esses equipamentos hoje, para vocês terem uma ideia de tamanho, isso deve ter uns 3 metros de comprimento, por uns 2,5 de altura por 2 de largura. Ele tem na frente 2 braços manipuladores, que são capazes de fazer algumas operações. Eu falo algumas porque tem operações tão complexas no fundo do mar que você precisa ter ferramentas que façam essa interface. Então, a ferramenta não é o robô, mas sem a ferramenta o robô não faz o que precisa ser feito para resolver o problema, né? Então, o que nós fizemos aqui? Nós usamos um robô desses, na verdade, usamos 2, porque isso era uma peça publicitária, então nós usamos um robô para filmar o que esse robô vai fazer. E o que ele vai fazer? Ele vai instalar numa cabeça de poço a 2.000 metros de profundidade o que a gente chamou de cápsula do tempo. Nessa cápsula do tempo, a nossa ideia foi colocar duas garrafas hiperbáricas com mensagens de jovens e de pessoas brasileiras pensando o que eles gostariam de ter daqui a 10 anos. Isso foi há 7 anos atrás, quando a Petrobras fez 60 anos. Então, eu dividi essa operação em 2 partes. Eu e uma equipe enorme trabalhou nisso, tá, gente? Mas a concepção da operação nós é que fizemos. Então, nós colocamos essa cápsula do tempo e depois, uma operação muito delicada, nós fizemos um mastro especialmente desenhado para ser operado por esse robô. E nesse mastro tinha uma bandeira que foi descida pelo robô também, e depois o robô hasteou a bandeira, baseado em quê? De novo entra o homem. Em homenagem ao ambiente, nós usamos uma bandeira que se deteriora, para não deixar nenhum resíduo no fundo, e o laço que foi usado para fazer o hasteamento da bandeira foi uma homenagem aos marinheiros, né, ao pessoal de marinharia que trabalha a bordo dos navios, que nos ensinou a fazer um nó que poderia ser desatado por um robô. Então, pode rodar agora o vídeo, por favor. Tem som também, tá? Se puder botar o som. Essa é a cápsula do tempo. Aqui ele está dando a ordem de iniciar a Operação Netuno. Aqui faz uma pequena introdução do que nós tínhamos de esperança naquele momento, com o pré-sal. As grandes descobertas que fizemos, que hoje estão sendo, Deus sabe o quê. Aqui o dia que nós embarcamos para fazer essa operação. Foi feito um trabalho nas escolas do Brasil inteiro. Aqui estão as crianças e os jovens colocando as suas mensagens para ser colocado naquelas garrafas, e a nossa ideia é que aquilo seja aberto agora, daqui a 3 anos. Nós colocamos as mensagens nessas garrafas e partimos para o mar. Aqui está o robô e aqui está a cápsula do tempo. Aqui estão as mensagens dos brasileiros e aqui está o mastro da bandeira, eu ajeitando o mastro. E aqui a hora de colocar dentro d'água. Essa cápsula foi colocada a 2.000 metros de profundidade.
Aqui está o robô pegando essa cápsula, colocando sobre a base do poço. E agora a instalação do mastro e o hasteamento da bandeira. Essa cena foi filmada depois, né? Mas é só para formar a peça publicitária, mas todo o rigor da engenharia, todas as dificuldades e toda a emoção estava nessa operação. E é muito triste ver o que estão fazendo com a nossa empresa hoje. Obrigado. É interessante ver que a gente estava num período, né, tão, enfim, de construção, de esperança, né, de apostar no futuro a ponto de deixar a mensagem no ar para a geração futura. É incrível como nós chegamos nesse período. Eu acho que, inclusive, boa parte do que a gente está tentando entender isso. Professor Ivan, para falar, fazer as suas considerações. Eu não estou ouvindo. O microfone está desligado. Eu queria agradecer. Eu não sei se eu entendi você falar que o Eduardo não tem acesso ao chat, né? Porque eu respondi a ele no chat. Quando o senhor responde no nosso chat, só nós vemos. Ah, tá, porque ele está falando lá no YouTube. Então, eu vou pedir o pessoal do suporte responder, não sei se já fez, colocar a sua resposta lá no YouTube. Porque eles fazem as respostas no YouTube e a gente traz para cá. Mas eles não entram na sala só nós. Sim, entendi. Rapidamente, o que eu falei foi para o Eduardo, eu sugeri de ver o filme, tem um filme de um documentarista conhecido, americano, John Pilcher, que fez um filme que chama The Coming War on China, porque, e várias coisas aparecem ali, mas um argumento dele que aparece no filme é que o Ocidente não consegue entender a China, lendo os jornais do Ocidente, lendo as revistas como The Economist, ou nas escolas de Chicago, e sempre disseram durante muito tempo que a China não daria certo, né? Então, eu acho que o Estado chinês, a China, é um enigma. Nós não sabemos o que vem de lá, podem vir muitas surpresas, mas esse documentário é muito bom, tá? E eu queria agradecer o convite e a oportunidade que foi estar aqui com vocês. Professor, sobre isso da China, ontem eu vi uma palestra sobre 100 anos de Florestan Fernandes e Celso Furtado, e o pessoal da mesa falou o seguinte, que nós estamos, eu acho que foi o professor Jaime, do Instituto de Economia, ele falou que nós estamos no meio de uma transição hegemônica, exatamente por conta da China, Estados Unidos, China. Que a gente ainda não sabe como vai se dar e se vai se dar. Aí ele, inclusive brincou com a gente, falou, mas não fiquem animados, porque transições hegemônicas demoram e trazem caos. Mas o caos é importante porque é um momento em que a gente também pode trazer os debates. É um momento de caos para trazer o debate, para trazer as novas ideias. E a gente não pode ficar diante disso escondidinho. Não, é hora de botar as ideias para fora. É arriscado? Mas é isso que a gente faz o tempo todo, né? Então, e arriscado para quem, né? Porque nós continuamos fazendo a opção pela colônia. Pois é, continuamos nessa opção, né? Olha só, a gente já está caminhando para o hora e 15, né? Meio-dia 15. Então, para vocês fazerem as considerações finais aí, alguém colocou aqui que a reprodução ampliada do capital necessita do capital variável, em Ingrid. A Ingrid estava nesse papo de ontem, ela coloca assim, a reprodução ampliada do capital necessita do capital variável para se fazer. Isso cria um paradoxo. O capital buscando o capital constante, precisando da variável para se reproduzir ampliamente.
ampliadamente? É uma pergunta que ela está fazendo, mas eu acho que é uma pergunta mais na área de, talvez, política econômica, mas, enfim. Agora a gente já está caminhando para o final, se vocês puderem fazer as considerações finais e se quiser responder a Ingrid, enfim. E no finalzinho eu vou fazer uma homenagem também para a gente fechar com o trailer do Blade Runner, só para a gente fechar, para todo mundo voltar para casa com vontade de rever o filme, tá certo? Mas podem fazer aí um minutinho assim, de considerações finais. Só uma frase assim para Ingrid, né? Uma frase que ela pode... Eu não quero que ela ouça isso como de uma forma provocadora, mas eu acho que para a gente construir conhecimento na periferia, a gente não pode utilizar a epistemologia do centro. Concordo. Beleza. João, Ney, quem vai falar? Eu quero agradecer o convite para participar aqui. Eu fico até assim com essas falas tão maravilhosas assim que a gente ouve, assim, tão instigadoras. Foi realmente fantástico. Eu me sinto assim profundamente honrado de poder participar disso. Olha, esse assunto não cabe em 1h30. A gente, com as coisas que foram levantadas aqui, eu acho que a gente podia ficar o dia todo hoje conversando. É interessante, só colocando uma coisa aqui, ontem eu também não estou conseguindo assistir tudo, porque a gente está com tanta coisa, tudo, mas eu vi um painel e onde se falava também a respeito dessa questão dos algoritmos e dessa questão da manipulação via algoritmos e tudo, e sobre as inquietações aqui do Eduardo a respeito da China também. Quer dizer, China e Rússia, eu podia até ter citado também, quando eu falei do robô do Irã, o que eu quis mostrar era o robô de um país que é um país em desenvolvimento como a gente. China e Rússia também estão fazendo seus robôs e tudo, e também estão desenvolvendo seus robôs, só que eles já estão num patamar acima da gente. E mesmo estando nesse patamar acima, eles ainda estão sujeitos a toda tentativa e tipo de interferência e tudo. E realmente a China vai ser a próxima, tudo indica que a China vai ser a próxima superpotência. Mas só em ver o quanto eles já conseguiram e qual a dificuldade deles mesmo depois de ter conseguido, de se firmar nesse papel, porque quem vai perder o posto não quer ceder o espaço, não quer ceder o lugar, a gente imagina o seguinte: quem diria nós que estamos tão mais atrás nessa questão, não em termos de possibilidades, porque as possibilidades nossas são imensas, mas em termos do quanto a gente já conseguiu, nós estamos muito atrás, e então muito mais difícil é para nós atingir isso. Mas o que eu estava citando lá, esse painel de anteontem, é que ele falava justamente isso, que nós estamos aqui discutindo os aplicativos. A China já resolveu isso. Eles fizeram seus próprios aplicativos e não entram, ou até entra, mas não. E eles foram tão bem sucedidos nisso que os americanos, eles agora mudam o discurso do livre mercado e agora querem proibir os aplicativos chineses. Quer dizer, completamente longe do discurso que eles tinham até alguns meses atrás, não estamos falando nem de anos, estamos falando de meses atrás. Então é isso, a gente tem que olhar muito, quer dizer, e também dentro um pouco dessa questão do que o Ivan falou, não é que a gente não vá olhar para as epistemologias lá de fora, mas a gente deve absorver essas epistemologias e transformar nas nossas epistemologias, construir as nossas epistemologias a partir da nossa experiência, da nossa vivência e nossos interesses, principalmente. Mas então é isso, agradecer a oportunidade de participar aqui. Eu estou muito, muito contente de ter participado, agora estou vendo aqui pelo YouTube também. Tá bom, obrigado aí a todos. Gente, olha, isso é interessante o que o Ivan falou, né? Vamos ver se a gente constrói um papo com mais tempo, que eu acho que o tema pede, né?
tem muitas questões envolvidas nisso aí. Vamos ver se em 2021 agora a gente mantém esse papo aí com mais tempo. Ney, quer fazer considerações finais, Ney? Agradecer também. Para mim é uma honra muito grande estar com a universidade, conversando com a universidade. Eu sou um cara de campo, eu sou um cara da prática, e essa aproximação eu tenho gostado muito de conversar, de aprender, e especialmente aqui, não é porque os dois estão aqui na minha frente, que é rasgação de seda, não, eu me senti muito, muito incluído no trabalho de vocês. A Lucinha falou que ficaria muito feliz se dessa mesa saíssem algumas propostas, né? Quando o professor Ivan falou da máscara, né, e depois o João emendou dizendo que o chinês já está querendo fazer máscara com tradutor e tal. Eu posso dizer, nós estamos estudando tecidos e a nossa ideia é fazer peles. E pele no sentido maior do termo, né? Então, se vocês quiserem fazer algum projeto dentro dessa temática, né, nessa rota tecnológica, nós estamos fazendo isso. A outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que por exemplo, o João citou o braço que está parado lá no laboratório, né? Esse é um dos problemas que nós temos, né? A gente começa muita coisa e porque num determinado momento interessou alguém, e vocês já falaram disso, que naquele momento estava com poder e queria fazer aquilo. E daqui a pouco não interessa mais, aquilo é jogado fora. Eu acho que a gente está dando muito pouco valor para o nosso, vamos chamar de lixo, né? O lixo acadêmico, o lixo tecnológico. Então, a gente se debruçar sobre isso, né? O professor Ivan fez um reparo naquela fala minha das patentes. Não é que a gente queira usar as patentes do mesmo jeito que elas foram feitas naquele momento que ela foi gerada, né? Mas pegar dali os conceitos e as ideias, né? Isso tá entendido, né? Porque tem coisas que os materiais daquela época ou das épocas que os trabalhos foram feitos, eles deram soluções que hoje nós estamos, às vezes, disfarçando, usando miniaturização eletrônica. Quando, se voltarmos um pouquinho atrás, formos um pouco mais humildes e vermos que um palitinho de sorvete pode te tirar de uma situação complicada no meio da estrada, eu acho que a gente é uma volta, mas é uma volta sustentável, né? Eu acho que é muito legal se a gente conseguir também sair daqui com uma ideia de fazer uma proposta desse trabalho junto com a academia, tá certo? E, no mais, eu topo aí continuar falando sobre isso. Agora eu já estou um pouco menos nervoso, porque no início eu estava muito nervoso. Mas agora já está no final, acabou. Pois é. No final é que fica bom, né? Como o pessoal da técnica falou, no final dá tudo certo. Obrigado, gente. Olha, valeu. A gente já passou dessa, de 25. Eu agradeço demais, de novo, a generosidade, a disponibilidade, a vontade de debater. O recorte feito, o professor Ivan está desligado o som. E eu gostaria muito de agradecer. Eu espero que o pessoal que esteja no YouTube tenha gostado da discussão e que a gente continue debatendo isso. Eu estou com muita esperança que a gente debata esses temas urgentes. A tecnologia não deixa de ser um tema urgente. A ciência e tecnologia, agora mais do que nunca, porque está sendo tão atacada e, como diz o professor Ivan,
também passa por isso, para a gente encontrar o nosso caminho, né? Sem ficar só olhando para cima, né? Olhando para o norte, perguntando o que a gente tem que fazer agora, né? Colonizadinho, né? Dependente. Acho que são debates urgentes para a gente fazer e eu estou com muita esperança que a gente continue debatendo isso. Assim. Eu espero que nós 4 aqui consigamos, junto com o pessoal do HCTF, com a coordenação, com o grupo que está organizando esse essencial histórico, a gente continue debatendo isso, porque isso é urgente também. Né? Então, eu agradeço. Eu agora vou passar... Temos junto. Quem ainda não viu esse novo Blade Runner 2049, aí já tem programa para o final de semana. Muito bom, hein? Obrigada. Muito obrigada. Esse é muito legal porque o deck era ponto novo. Então. Beleza, já vou assistir hoje mesmo. Beijo grande. Legal, gente. Obrigada. Obrigado. Valeu. João, Ney. Na luta, hein? E a gente continua conversando lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Vou parar aqui o compartilhamento.